Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? A tia Lidiane está aqui mais uma vez para mais uma aulinha online, né? Eu espero que vocês estejam todos bem, eu espero que vocês estejam se cuidando em casa, tá bom? Eu espero que esses dias sirvam, né, para a gente poder um pouco mais, né, se cuidar, se proteger, né? Pensar um pouquinho no próximo também, né? Porque a gente sabe que quando a gente se contamina com esse vírus, a gente pode contaminar várias outras pessoas. Então, a gente se cuidando, a gente também está pensando no próximo. Então, a gente deve procurar ao máximo se proteger, né? Vamos tomar as medidas, né? A gente preferia, lógico, que estivéssemos em aulas presenciais, né? Já que a gente estava se cuidando direitinho aqui na escola, mas também o que a gente quer é o melhor para vocês, né? A gente quer que vocês se cuidem, a gente quer que vocês se protejam. Então, se o governador pediu pra gente ficar em casa, vamos ficar em casa, né? Vamos fazer essa vontade dele por enquanto, tá certo? Mas logo, logo isso tudo vai passar, a gente vai poder voltar às nossas aulinhas presenciais, né? Se não for agora, mais na frente um pouquinho, né? Mas por enquanto vamos nos preocupar com a nossa saúde, tá bom? E para começar a nossa aulinha, certo? Eu queria pedir para vocês, né, para a gente fazer a nossa oração, já que nós estamos na aulinha de religião também, nós vamos fazer a nossa oração para começar a nossa aulinha, para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito pela gente, por tudo de bom, por tudo de melhor que Ele tem proporcionado na nossa vida, certo? Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer e pedir a Deus proteção aí, tá bom? Com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, amém, né, pessoal? Quando a gente diz amém, é porque a gente está pedindo que seja feita a vontade de Deus, né? Que seja feita do jeito que Ele ache melhor para a nossa vida, tá certo? Então, ó, vamos começar a nossa aulinha, né? Nossa aulinha de religião. Então, já deixem preparado aí o livrinho de vocês de religião, tá bom? Livrinho de religião, né? A gente vai fazer a revisão aqui, ó, da unidade 1, certo? Toda a unidade 1, que ela vai estar na nossa provinha, né? Começa aí na página 8, certo? Deixem também separado aí lápis, borracha, para copiar a revisãozinha e responder, tá certo? Então vamos lá, a tia vai começar a apresentar aqui para vocês, né? Um slidezinho, certo? Pra gente começar a nossa aulinha. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, peraí. Aqui. Só a tia dar aqui vocês pra ficar melhor, tá bom? Então vamos lá. Pronto, né? Então nossa revisãozinha de religião, né? O título da nossa unidade é As Diferenças que Não Separam, né? E compreensão, né? A gente estudou muito durante esse mês, né, de fevereiro e um pedacinho do mês de janeiro, né, sobre as diferenças, né? Que todos nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, né? Temos características físicas, né? Cor dos olhos, cor do cabelo, altura diferentes. E isso não impede que a gente viva isolado, separado, só porque eu sou diferente do outro, né? Pelo contrário, são as diferenças que nos unem, né? São as diferenças que nos fazem únicos, né? São as diferenças que fazem com que nós nos sentimos, né? Sintamos, né? Aliás,
independentes e capazes de realizar pelo outro também e para os outros, né, as coisas que a gente gostaria pra gente. Então, é importante a gente entender que diferença não separa ninguém, certo? Diferença une, né? O preconceito que as pessoas têm por conta de raça, cor, religião, né? Isso acaba fazendo mal, trazendo o mal, né? E não fazendo bem pra gente, né? Não fazendo o melhor pra gente, certo? Então vamos lá, né? É, e a gente também falou de compreensão, que a gente deve compreender os outros, né, a partir do que ele é, do que ele faz, né, das diferenças dele. Então a gente, diferenças e compreensão andam juntos, né? Porque não adianta eu não compreender a outra pessoa, eu tenho que compreender ela, tá certo? Eu tenho que fazer o melhor por ela, tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui agora para o próximo slidezinho, certo? Onde a gente aprendeu sobre a história de Jonas, né? A história de Jonas, que é uma história tirada da Bíblia, certo? Essa parte do livrinho na página 10, né? Essa parte que a gente tem aqui, ó, que fala a Bíblia conta assim, né? Todas essas histórias, elas são tiradas da Bíblia, né? Que é um livro que quase todas as religiões, né, cristãs, do cristianismo, usam a Bíblia como um meio para entender, né, o que Deus quer da gente, né, o que esses seres, né, que são superiores querem que a gente faça de melhor, certo? Não são todas as religiões que usam a Bíblia para se para aprender sobre Deus, né? Mas como a tia sempre fala nas aulinhas de religião, a gente não está aqui para dizer qual é a religião que é certa, qual é a religião que é verdadeira. A gente está aqui para aprender um pouco mais sobre cada uma delas, entender e não tratar elas com diferença só por elas não pensarem igual a gente, e sim entender qual é o pensamento delas, certo? Para a gente depois não tratar elas de forma errada, tá certo? A gente tem que sempre procurar tratar todas as pessoas da melhor maneira possível, mesmo quando elas têm os pensamentos diferentes da gente, certo? Que a gente deve fazer para o outro aquilo que a gente quer receber em troca também. Então a gente viu aí a historinha de Jonas, certo? Que cada história dessa, gente, que é contada, que a gente conta para vocês, que é tirada da Bíblia, ela tem algo para ensinar para a gente, ela tem algo de diferente para mostrar para a gente, né, para melhorar os nossos valores, para melhorar o nosso conhecimento e a nós mesmos, tá certo? Então, ó, na história, né, conta que Jonas, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, né? O que era um profeta? Um profeta era um mensageiro de Deus na terra, né? Ou seja, Deus falava com ele e ele repassava o que Deus queria para o povo, né? Eles falavam com Deus, os profetas naquela época, né? Então Jonas era esse homem, era um profeta de Deus, ele conhecia a Deus, né? Ele vivia com Deus, ele era um homem de Deus. Porém, um dia Deus pediu para Jonas ir até a cidade de Nínive e anunciar para aquela cidade que Deus estava vendo tudo que eles estavam fazendo de errado, né? Nínive era uma cidade que estava vivendo naquela época um período em que as pessoas elas eram maldosas, né? Só faziam coisas más, elas só faziam coisas erradas, elas viviam em guerra, certo? Elas viviam matando umas às outras. Então era um povo que estava vivendo totalmente o contrário do que Deus ensinava. Então Deus pediu para Jonas ir até lá e falar com aquele povo, né? Que Deus queria que ele mudasse, que Deus estava vendo o que era que estava acontecendo e Deus não concordava e Deus não queria aquilo. Só que Jonas, ele tinha um problema, que ele tinha, né, um inimigo, ele não gostava do povo de Nínive, né? Ele achava que o povo de Nínive não podia se misturar com eles,
né? Porque eles eram más, porque eles não eram pessoas boas, né? Então ele não queria se juntar àquele povo, não queria ir naquele povo. Então, o que foi que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus, né? Ao invés de ele ir para a cidade de Nínive, ele pegou um barco e foi para outro local, né? Porque ele não queria ir de jeito nenhum para essa cidade, certo? Então, ele foi, né? Se escondeu lá nesse navio e foi para outro lugar, que não Nínive. Só que essa fuga de Jonas durou pouco tempo, porque Deus descobriu, né, que ele não estava fazendo o que ele tinha mandado. Então ele mandou uma forte tempestade que sacudiu toda a embarcação e que fez com que aquelas pessoas que estavam ali, né, ficassem assustados, né? E eles decidiram ver por que isso estava acontecendo, por que eles estavam sendo eles estavam sendo castigados daquela forma. Então eles fizeram um sorteio, conversaram com Jonas e acabaram descobrindo que ele era um profeta de Deus e que estava fugindo, né? Então eles entenderam que aquela tempestade era por causa que Jonas tinha fugido, né? Então eles, que Jonas disse, né? Disse para eles que eles podiam jogar Jonas no mar porque para eles poderem se salvar, que eles não queriam que ele não queria que nada de mal acontecesse com eles. Então eles podiam jogar ele no mar. E foi isso que eles fizeram, né? Eles jogaram ele no mar, né? E logo que Jonas foi jogado no mar, o mar se acalmou, que eles tripulantes daquele navio puderam seguir viagem tranquilamente, normalmente, porém Jonas foi afundando, até que Deus mandou um grande peixe, né, que engolisse Jonas. Já na barriga desse peixe, o que foi que Jonas pensou, né? Que ele não tinha conseguido fugir da presença de Deus, que tudo que ele estava fazendo era errado, né? Que se Deus deu aquela missão para ele, ele tinha que cumprir, ele tinha que fazer. Então ali na barriga do peito, ele fez do peixe, desculpem gente, do peixe, ele fez uma oração pedindo, né, para que Deus ajudasse ele a ser uma pessoa melhor, né, a fazer o que ele pediu, né. Então Deus, né, vendo aquela oração de Jonas, ordenou que a baleia, né, que o grande peixe, né, que na história diz que era um grande peixe, em alguns diz que era uma baleia, né, que ordenou que aquela baleia, aquele grande peixe, vomitasse Jonas, né, na praia. E dessa vez, depois que Jonas passou por tudo isso, ele decidiu ir para o lugar certo, certo? Ele decidiu ir levar a mensagem para Nínive. E durante 3 dias, Jonas andou por Nínive dizendo que Deus queria que eles fizessem, né? Que todos se arrependessem das maldades que haviam fazendo, né? Todos creram e decidiram mudar de vida, né? Depois que Deus fez isso. Até o rei trocou seu manto por roupa simples e se ajoelhou arrependido, pedindo perdão a Deus pelas violências que ele havia praticado. Então Deus, depois disso, olhou para todo o povo e perdoou aquele povo. Só que Jonas não ficou feliz com isso, né? Porque aquele povo havia feito muita maldade, muita coisa errada. Como é que Deus poderia perdoar assim eles, né? Depois de tanta maldade que eles fizeram, né? Então Jonas saiu da cidade, subiu em uma montanha, né? Do lado que o sol nasce, construiu um pequeno abrigo e decidiu esperar para ver se Deus ia mudar de ideia e fazer algo mais com aquele povo. Deus fez crescer uma planta para fornecer sombra a Jonas, o que foi um grande alívio, pois estava muito quente. Mas no dia seguinte um verme atacou a planta e ela morreu. Jonas ficou cada vez mais zangado com Deus. Falou de novo. Aí, então Deus falou de novo com Jonas, né? Você ficou com pena de uma plantinha que morreu sem que você fizesse nada por ela. Eu não teria que ter pena de toda essa gente de Nínive, uma cidade tão grande, com tantos animais, tantos habitantes e tantas crianças inocentes, né? Ai, gente, desculpa. Eu me engasguei um pouco.
assim mesmo, né? A tia fala demais, aí acaba se engasgando, mas tudo bem. Vamos lá. Né? Então, Jonas ficou triste porque aquela planta morreu e ele não fez nada para aquela planta não morrer, né? Ele viu o verme atacando e não fez nada. Então, o que foi que ele quis mostrar para Jonas? Que Deus ia deixar aquele povo todo morrer sem fazer nada, sem procurar mudar o destino deles, mudar o pensamento deles, né? Então Deus mostrou para Jonas que a gente pode mudar sim a vida das pessoas, basta a gente querer, não tratar elas com diferença, né? A gente pode ver o que a gente pode fazer para mudar, né? E melhorar a vida das pessoas, né? Então, pense nisso, né? Deus trata todas as pessoas igualmente, pobre, rico, grande, pequeno, bem, mal, e até as pessoas más Deus trata com grandeza, com pureza, com amizade. Sim, gente, até as pessoas ruins Deus trata bem. Por quê? Porque Ele quer ver o melhor da gente, né? Ele quer procurar na gente o nosso melhor. E até as pessoas que são más, elas podem mudar e se tornarem melhores, né? Às vezes falta só o quê? Falta alguém para ir lá incentivar, né? Mostrar para ela, certo? Então é isso que a gente deve fazer, não deixar de lado, afastar, jogar. Não estou dizendo aqui que vocês devem ou precisam ser amigos de gente ruins, não, né? Mas também a gente não vai pegar e tratar elas mal, né? Da pior forma possível, certo? A gente tem que ver algo, né? Tentar alguma maneira de fazer com que essas pessoas mudem, certo? Vamos continuar aqui, né? Passar para o próximo. Então, ó, aqui nós temos mais algumas coisas que nós aprendemos, né, com a história de Jonas, certo? Mais algumas coisas que nós aprendemos com a história de Jonas. O que nós aprendemos aí, né? Precisamos conhecer melhor a nós mesmos, né? Temos que admitir nossas dificuldades e compreender os outros. Precisamos perceber que é um engano nos considerarmos superiores aos demais. O que a gente aprende mais sobre o amor de Deus, né? Precisamos conhecer melhor o amor de Deus. Esse amor que valoriza as diferenças e abraça todas as pessoas. Deus pode transformar inimigos em amigos. Onde há o amor de Deus, as diferenças não definem os relacionamentos. E por último, que nós precisamos conhecer as outras pessoas. Então nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer a Deus e precisamos conhecer as outras pessoas. Podemos sempre corrigir o caminho e voltar atrás, né? É aquilo que eu disse, né? A gente pode estar errando nesse momento, mas a gente pode reconhecer o nosso erro, voltar atrás e não errar mais, né? Também não é pedir perdão, se arrepender e depois fazer o erro de novo, é não errar mais, certo? Vamos agora para o próximo. Aqui, né? Que a gente vai agora lá para a partezinha, pro livro na página 18, ó. Jeitos de ser, né? A tia já explicou que essa parte aqui do jeitos de ser, a gente sempre vai, né, estudar, certo? Sobre pessoas que vivem, né, de modo diferente da gente, né? Vivem uma religião diferente e vivem de modo diferente da gente, certo? Então, para que a gente vai aprender? É porque a tia tá ensinando outros tipos de religião para vocês. A tia tá dizendo que essa é uma religião certa, que vocês têm que fazer o que eles fazem, que o que eles fazem está certo? Não. Definitivamente não. A tia tá mostrando outras culturas, por que as pessoas são diferentes, né? E por que a gente deve entender elas, certo? Se a gente conseguir fazer com que ela mude, tudo bem. Mas não é a nossa intenção aqui. Isso não é a nossa intenção. A nossa intenção é conhecer, né, o modo de vida e o modo de pensar dessas pessoas, certo? Então aí a gente tem a santeria,
que é uma religião que surgiu em Cuba durante o período da colonização espanhola, né? Para trabalhar nas plantações de açúcar. Muitas pessoas, né, de origem iorubá, né, que é uma tribo lá na África, né, provenientes da África, foram escravizadas e arrancadas de sua terra natal, de suas famílias e de suas tradições, inclusive as religiosas. Então, durante o período de escravidão, né, em que os negros eram escravos, né, o que que aconteceu? Muitas dessas pessoas eram tiradas da sua vida normal, da sua vida tradicional, da sua cultura, né, e eram levadas para outros lugares, sendo obrigadas a passar a viver daquela maneira, seguir aquelas culturas, né, seguir aquelas religiões. Então, toda a sua vida era mudada e eles tinham que aceitar, porque naquela época eles eram escravos, né? Então, para não perder totalmente, né, a sua cultura, os seus costumes, o que foi que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar preceitos religiosos, né, que não ferisse tanto a religião que eles estavam, né, que eles eram obrigados a estar, certo? E daí foram surgindo várias outras denominações, né, ligando a cultura deles com a cultura do povo onde eles estavam, certo? Isso para não eles perderem totalmente a cultura deles e, mesmo assim, passarem a obter um pouco da cultura de outros povos, certo? Então a santeria nasceu assim, certo? Surgiu na Cuba, né, devido a essa escravidão, né, e ela foi um pouco modificada. Se vocês puderem observar aqui na imagem, nós temos, né, nessa imagem aí, um altar, certo, com elementos religiosos, tanto ligados à tradição católica, como ligado às tradições africanas, certo? Porque eles faziam essa mistura, certo? Eles faziam essa mescla para poder conviver bem em sociedade, certo? Aí nós temos aqui, ó, né, que por meio da religião essas pessoas desenvolveram uma estratégia para permanecer ligadas às suas origens e tradições. Assim, eles combinavam divindades africanas com os santos católicos e a religião praticada pelos espanhóis, né? Os africanos podiam assim dar continuidade às suas práticas religiosas, né? Aí nessa imagem aí nós temos o altarzinho com elementos da cultura africana e elementos da cultura religiosa católica, certo? Aí o que que eles faziam, né? Eles pegavam essa cultura e faziam uma mescla. Aí, por exemplo, né, o Xumaré, que é um orixá do arco-íris, né? Na cultura católica, ele foi identificado como São Bartolomeu, né? Naná, que é o orixá da lama, presente no fundo das águas, né? Na nossa cultura, ele foi identificado como Santa Ana. Então, eles pegavam os orixás dele, né, as divindades deles, e associavam essas divindades às divindades, aos santos católicos, certo? Isso tá errado, gente? Eu não tô aqui para dizer o quem é certo e quem é errado. Eu estou aqui para apresentar para vocês esse tipo de cultura, certo? Aí você tem a sua religião, então você pratica a sua religião da maneira que você pratica, né? Aqui a gente está aprendendo para saber por que que eles agem de maneira diferente, certo? Aí no livrinho ainda nós temos, né, a historinha da divindade do arco-íris, né, que é o orixá Oxumaré, certo? Como é que nasceu essa divindade, né? A gente até viu lá que para eles no final do arco-íris não tem um pote de ouro, né? Em si, no final do arco-íris a gente pode chegar ao céu, né? A luz do sol, certo? E a gente estudou também um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é um documento que foi criado em 1948, né? Que serve para mostrar que cada um pode sim e tem direito, né, a viver a sua vida conforme a sua religião, conforme a sua cultura, certo? E a gente não pode
tentar, né, a gente não pode atentar contra a vida dessas pessoas, né, a gente não pode fazer mal a essas pessoas só por elas pensarem e agirem de maneiras diferentes, certo? Então é isso, aí agora a tia vai passar aqui para vocês a revisãozinha, nosso tempo já tá bem adiantado, certo? Então vocês já podem observar aí a nossa revisão, né? Não esqueçam de botar o nome do colégio, a data, o nome de vocês, tá certo? Para ficar a revisão bem organizada, certo? Para vocês estudarem bem organizadozinhos. A tia vai só ajeitar aqui, que tá em cima, né? Então a tia vai botar aqui mais para baixo para poder dar certo. Pronto. Não. Deixa a tia tentar mudar de novo. Pronto, né? A tia tá aprendendo a mexer nos programas, olha, vocês vão perceber que a aula de hoje, né, ela tá bem melhor, porque a tia mudou o programa, né, mudou a forma de gravar a aula para vocês, tá certo? Porque a gente estava tendo muitos problemas com aquela outra forma de gravação. Então nós decidimos mudar agora um pouquinho e para ficar melhor para vocês, né? Sempre a gente tá sempre procurando melhorar. Então a tia aprendeu essa nova forma de gravação para melhorar tudo para vocês, tá certo, gente? Então vamos lá. Primeira questão, né? Jonas era um profeta de Deus. O que significa Jonas era um profeta de Deus? O que significa ser um profeta? Profeta era um mensageiro de Deus que contava para as pessoas tudo o que Deus queria que elas soubessem. O que Deus pediu a Jonas? Deus pediu para ele ir até a cidade de Nínive e anunciar que Deus estava vendo a maldade que eles espalhavam pela terra. Por que Jonas resolveu fugir do pedido de Deus? Ele achava que o povo de Nínive não merecia receber o amor e a bondade de Deus. Certo? Aí vocês copiam, aí a gente já tem perguntas e respostas, né? Nessa primeira parte aí nós temos a parte da história de Jonas, certo? E a gente vai passar para a segunda parte agora. Tia, tá muito rápido, gente, é só dar uma paradinha no vídeo e copiar a tarefa, tá certo? Vamos lá para a próxima. Quarta questão. O que aconteceu com Jonas por ele não obedecer a Deus? Ele foi engolido por um grande peixe. Passou uma moto aqui, gente, fazendo barulhão. Na nossa revisão, a gente estudou sobre as diferenças, né? A gente causar diferenças nos outros, né? E essas diferenças, elas acabam causando preconceito, né? E o preconceito geram o bullying, que é o que a tia tá falando agora, né? O que é o bullying? O que significa esse termo? Bullying é a prática de atos violentos intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas, né? Então, bullying é aquela brincadeira que a gente faz, que às vezes é violenta, que às vezes é só psicológica, mas que as pessoas acabam, né, tendo vários tipos de problemas, gente, né, por se sentir só, chegam até a se suicidar por conta de bullying, né? Então, bullying é uma coisa que ultimamente devia ser abolido do nosso dicionário, abolido da nossa vida. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português, certo? Tirano, né, na tradução para o português, brigão ou valentão, certo? Sexta questão. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um documento composto por 30 artigos, os quais determinam os direitos básicos que todo ser humano deve possuir, independentemente de raça, religião, posição social, gênero e etc, né? Então, são artigos que determinam os direitos básicos da gente. Direito à vida, direito a ir e vir, direito a falar,
né? Direito a emprego, direito à saúde, né? Isso independente se você seja rico, pobre, branco, preto, né? Homem, mulher, católico, evangélico, do candomblé, não importa o que você seja, o importante é que você tenha os seus direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Que a ONU, que é a Organização Nacional dos Direitos Humanos, né, a ONU, que elas protegem e ajudam a continuar, né, sendo ativo hoje em dia, certo? Que a gente deve respeitar sempre. Vamos para o próximo. 7ª questão. A gente vai só mudar aqui de novo, certo? Só pra gente não ficar com a tinta em cima da revisão, né? Vamos lá. O que é a santeria? Religião que surgiu em Cuba durante o período da colonização espanhola. Que estratégia foi usada pelos africanos que eram escravizados para continuarem praticando sua religião? Eles associavam as divindades africanas aos santos católicos. 9ª questão. Como é conhecido o líder que realiza os cultos na santeria? O líder, ele é chamado de santeiro ou padre. Quais santos católicos são representados pelas seguintes divindades da santeria? Oxumaré é representado por São Bartolomeu. Oxumaré da santeria, São Bartolomeu católico, né? Nanã da santeria, Santa Ana para os católicos. Certo, gente? E é isso, gente, certo? A nossa revisão ela vai ficando por aqui, tá bom? Eu espero que vocês, né, tenham aprendido um pouco mais, né, lembrado um pouco mais de tudo que a gente aprendeu, tá bom? Que vocês possam, né, não só estudar pela atividade de revisão, mas também pelo livrinho, tá bom? Vocês têm que dar uma olhada no livrinho também. E também não esqueçam de observar tudo que tem na Agenda Edu, tá certo? Observem a Agenda Edu, mandem a tarefinha, porque ela é o sinal da presença de vocês, da frequência de vocês nas aulas, né, online, tá certo? E as nossas provinhas começam na próxima semana, então vamos ficar bem atentos também, tá certo? Um beijinho então, gente, e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.